O Brasil mais uma vez fracassou na tentativa de buscar o hexacampeonato ao cometer um tremendo vacilo e não segurar a vitória na prorrogação diante da Croácia. Com o emocional fragilizado após inesperado empate, nas cobranças de pênaltis os jogadores não foram efetivos e viram a Croácia avançar a mais uma semifinal ao converter 4 cobranças contra 2. Com isso, lá se vão 20 anos desde o último título do Brasil em Copas do Mundo, e a fé precisa ser renovada para que o Hexa seja novamente tentado em 2026. Nesse vídeo vamos contar sobre todas as eliminações do Brasil em Copas do Mundo desde 1930. Afinal, a Canarinho é a única até hoje pentacampeã mundial e a única que não ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo. Em 1930, o Brasil não alcançou a fase mata-mata, formada apenas pelas semifinais e a grande final, já que em seu grupo o selecionado acabou terminando em segundo, onde apenas o primeiro colocado obteve a classificação. Em 1934, a Copa foi toda disputada em mata-mata, onde quem perdesse estaria fora, e a estreia do Brasil nas oitavas de final foi diante da Espanha, com a adversária levando a melhor ao derrotar o Brasil por 3-1. Em 1938, o regulamento foi o mesmo de 34, com mata-mata de cara sendo disputado, e dessa vez o Brasil teve desempenho diferente, já que conseguiu alcançar as semifinais. Despachando Polônia nas oitavas e Tchecoslováquia nas quartas, o Brasil duelou contra a Itália nas semis, e a atual e mais uma vez campeã avançou à final ao vencer por 2-1. Em 1954, o Brasil, ainda com trauma do vice-campeonato de 50 perdido para o Uruguai, conseguiu chegar nas quartas de final, mas lá duelou contra a poderosa Hungria de Puskás, que jogando melhor ficou com a vaga nas semis ao vencer por 4-2. Em 1958 e em 62, o Brasil foi bicampeão mundial, e cotada como uma das favoritas ao título em 66, o desempenho foi medíocre, já que não conseguiu avançar da fase de grupos ao terminar em terceiro lugar, atrás de Portugal e Hungria. Tricampeã em 70, o Brasil em 74 conseguiu alcançar a segunda fase e, chegando na última rodada precisando vencer a Holanda de Johan Cruyff se quisesse avançar à final, acabou não obtendo êxito, já que perdeu de 2-0 e ainda por cima perdeu a disputa do terceiro lugar para a Polônia. Em 78, o Brasil mais uma vez alcançou a segunda fase, e até que fez pontuação suficiente para avançar à final, mas a dona da casa, a seleção da Argentina, acabou tomando a vaga do Brasil no saldo de gols ao meter 6-0 no Peru na última rodada, em um jogo que para muita gente foi comprado e entregue. Na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil conquistou a medalha de bronze ao derrotar a Itália por 2-1. O Brasil, em 1982, era uma das candidatas ao título, já que praticava um futebol bonito e que dava gosto de assistir. Entretanto, na segunda fase, em jogo contra a Itália, onde precisaria apenas empatar, o Brasil de Tele Santana cometeu inúmeros vacilos e acabou eliminado ao perder por 3-2, com 3 gols do carrasco Paolo Rossi. Em 1986, com a fase oitavas de final sendo definitivamente implantada em mundiais, o Brasil conseguiu alcançar as quartas e lá duelou contra a França de Michel Platini, com placar no tempo normal terminando empatado em 1-1, e vale ainda destacar que o meia Zico perdeu um pênalti durante a partida. Nas penalidades, a França avançou de fase ao converter 4 cobranças contra 3 do Brasil. Em 1990, o Brasil na fase de grupos até que avançou bem, vencendo os 3 jogos diante de Costa Rica, Suécia e Escócia, e nas oitavas de final a adversária foi a Argentina de Canidia e Maradona, com os hermanos despachando o Brasil de forma dolorosa ao vencerem por 1-0. Em 94, 98 e 2002, o Brasil disputou 3 finais seguidas, com saldo de 2 títulos e um doloroso vice para a França. Em 2006, a Canarinho era uma das grandes favoritas ao título, pois contava com uma constelação de bons jogadores convocados por Carlos Alberto Parreira. Entretanto, ao duelar contra a França nas quartas de final, o sonho do Hexa foi pela primeira vez interrompido, ao perderem por 1-0 em gol de Thierry Henry e com grande atuação de Zidane. Em 2010, com a Copa sendo disputada pela primeira vez na África, a seleção brasileira, totalmente renovada sob o comando de Dunga, mais uma vez fracassou na busca pelo Hexa, já que chegando nas quartas de final, onde duelou contra a Holanda, acabou perdendo por 2-1 de virada, com Felipe Melo sendo apontado como o principal vilão da eliminação. Em 2014, uma verdadeira tragédia, já que o Brasil, comandada por Felipão, chegou nas semifinais aos trancos e barrancos e pela frente a adversária foi a Alemanha, que se aproveitando do emocional fragilizado da Canarinho, que recém havia perdido Neymar por lesão, meteu 7-1 sem nenhuma piedade.
Em 2018, o Brasil novamente chegou na fase quartas de final, e lá mediu forças contra a Bélgica e sua bela geração de ouro, que ninguém entende por que a chamam assim, já que nunca conquistou título algum. Mesmo jogando melhor, o Brasil acabou eliminado ao perder de 2-1, e vendo que o trabalho estava sendo bem feito, a CBF então resolveu manter o técnico Tite. E em 2022, a seleção brasileira, que parecia ter resgatado o orgulho e a vontade de torcer dos brasileiros, mais uma vez fracassou na hora de buscar o Hexa, e mais uma vez a queda foi na bendita fase quartas de final. Com convocações questionadas e com o Brasil pela primeira vez na história perdendo para uma seleção africana em Copas do Mundo, o Brasil duelou contra a Croácia, que na Copa passada foi finalista, e com o 0-0 no tempo normal, na prorrogação, os gols acabaram saindo, com o Brasil abrindo o marcador e minutos depois a Croácia igualando. Nos pênaltis, Rodrigo e Marquinhos acabaram desperdiçando as suas cobranças, e o Brasil mais uma vez estava eliminado da Copa do Mundo. Bom galera, fica para 2026 a busca pelo Hexa, e se eu fosse o presidente da CBF, contratava um técnico estrangeiro, já que eu não consigo enxergar brasileiro nenhum que mereça assumir o cargo e conduzir esse próximo ciclo.